T'Challa, também conhecido como Pantera Negra, é um personagem da Marvel Comics que foi criado por Stan Lee e Jack Kirby e apareceu pela primeira vez na revista Fantastic Four número 52 em junho de 1966. T'Challa é o rei soberano e protetor de Wakanda, um reino fictício localizado no continente africano. Ele possui habilidades sobre-humanas que foram aprimoradas através de antigo ritual místico. Além disso, ele passou por um treinamento físico bastante rigoroso, é treinado nas mais variadas artes marciais, possui um intelecto bastante avançado, além de ser considerado um dos personagens mais ricos do universo Marvel, que se deve principalmente ao fato de Wakanda possuir todas as reservas de Vibranium do mundo, um elemento muito raro que possui muitas propriedades especiais. Isso transformou Wakanda numa das nações tecnologicamente mais avançadas do mundo. Momento curiosidade, nos quadrinhos T'Challa já foi casado com Ororo Munroe, a Tempestade dos X-Men. Sua estreia nas telonas se deu no filme Capitão América Guerra Civil de 2016, onde foi interpretado pelo ator Chadwick Boseman. Posteriormente, ganhou seu filme solo Pantera Negra em 2018, que arrecadou mais de 1,3 bilhões de dólares nas bilheterias, e participou de mais 2 outros filmes do universo cinematográfico da Marvel, Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Uma continuação já foi garantida pelo Marvel Studios, que deve estrear em maio de 2022. Muito bem, galera, olha de volta aqui fazendo locução dos vídeos. Muita gente estava pedindo aí, reclamando nos últimos vídeos que eu não estava mais fazendo a locução, falando o que eu estava fazendo. Eu resolvi fazer um sacrifício dessa vez, né, que deu bastante trabalho para fazer isso aqui na edição, mas vamos lá, né? Esse trabalho aí é com o Pantera Negra. Esse boneco até que ele é bem legalzinho, né? Então eu comecei fazendo desgaste aí na perna dele para poder deixar essa dobra bem salientada aí, porque se fosse pelo movimento normal não ia dar certo, né? Então eu tive que desgastar um pouquinho a peça para poder fazer da forma como eu queria, né? Eu utilizei algumas referências aqui de anatomia de pernas dobradas para entender um pouquinho como deveria ficar. No fim das contas, o resultado até que ficou bem satisfatório, né? E aí só retirando o excesso aí para poder depois fazer o acabamento com massa. Nesse pé dele aí eu acabei fazendo o corte por dentro, né, para fazer a curvatura dele, que eu achei mais fácil e mais prático também. Fazendo aí o desgaste na parte de trás daquela pecinha que segura o botãozinho da luz, que até hoje eu não sei para que serve esse botão, é só para atrapalhar. E aí foi um momento crítico, né, que eu pensei, faço ou não faço, mas tive que recortar aí o tronco dele com a cintura para poder fazer a posição levemente encurvada do tronco, porque a posição que eu peguei como referência pedia isso, né? Então foi um trabalho meio delicado ali, meio crítico. E antes de colar novamente o tronco dele, eu já fiz ali o posicionamento das pernas, porque isso depois ia me ajudar a achar a posição mais adequada, mais correta do tronco, né? Como vocês podem ver aí, sempre utilizando a micro retífica, que ela ajuda bastante, né, para cortar plástico, né? Mas vai com um pouquinho de paciência, tá, gente? Porque senão você comete um deslize ali, erra e estraga tudo, tá? Para colar o tronco dele eu utilizei biscuit com super cola, sempre dá super certo, é uma mistura que vai muito bem, né, porque o biscuit ele ainda permanece um pouquinho maleável ali antes dele começar a secar, mas quando seca com a super cola ele fica bem durinho, bem resistente, né? Então depois para fazer o acabamento não tem muito problema. Aí eu só estou fazendo a medição aí dos braços e da cabeça para ver se ia ficar realmente da forma como eu estava pensando. E depois já comecei a fazer o desgaste aí na parte de trás, onde eu encurvei o tronco dele, porque ficou uma saliência para fora ali. Então tive que fazer esse desgaste aí para depois fazer o acabamento e a transição suave aí das peças para que ficasse quase praticamente imperceptível esse acabamento aí com massa, né? E eu estou utilizando o epóxi dessa vez, não estou utilizando o biscuit, porque para este caso aí o epóxi seria mais adequado mesmo, primeiramente porque ele é mais fácil de modelar, os detalhes, ele não altera o tamanho quando seca e ele seca mais rápido também, né? Então não precisei ficar esperando muito, também não ia usar muito, então não tinha problema de gastar um pouquinho de epóxi, né? E sempre utilizando aí um pouquinho de água para fazer o alisamento da massa. Mas você pode usar álcool também se você quiser, pode usar vinagre, tanto faz. Mas a água é mais barata, tá? Então
fica como dica aí, beleza? Então, sempre colocando aí pequenas quantidades, né, para não cometer excessos, né, porque o epóxi às vezes ele gruda em partes ali e não quer sair de jeito nenhum, fica bem difícil depois para você conseguir fazer o acabamento e lixar, né? Então, tente sempre utilizar quantidade já adequada para que você tenha o mínimo trabalho depois com a lixagem, tá? Isso também ajuda depois para você finalizar a peça, tá? Bom, aí estou finalizando aí os detalhes aí das junções, né, utilizando massa e com a ajuda de uma espátulazinha. Para fazer a pintura dele eu acabei nem utilizando primer, eu utilizei diretamente o spray preto acrílico, né, que ele já deixa bem a tinta bem consistente mesmo, e finalizei aí depois somente com a tinta prata, que eu misturei só com um pouquinho de branco para deixar ela um pouquinho mais consistente para dar essa primeira camada. E aí depois que eu fiz todas as partes que precisavam ser pintadas de prata, eu reforcei com o prata puro, né, para dar um pouco mais de destaque e brilho nessas partes aí, tá? Para fazer a base dele eu utilizei um pedaço de isopor que eu já tinha aqui recortado para um outro trabalho que eu acabei nem utilizando, e aí eu fui utilizar aí o spray preto lá acrílico, mas ele não é a base de água, então começou a corroer um pouquinho a peça, aí eu tive que fazer um novo acabamento aí e pintar novamente com a tinta acrílica à base de água preta, né, que é aquela da Acrylex normal, né? E depois eu fui aplicando camadas aí de cinza, um pouquinho de marrom, cinza um pouquinho mais claro, né, sempre fazendo esse trabalho aí com um pincel um pouquinho mais seco para conseguir os efeitos que eu queria aí de pedra mesmo, tá? E aí depois eu finalizei, né, na base dele com o betume para dar um pouquinho de sujeira e uma transição de sombra também. E aí está o trabalho finalizado, o resultado final, como vocês podem ver, né? Deu uma bela melhorada naquela peça que parecia um brinquedo e agora está com uma cara mais respeitável, né? Eu gostei bastante dessa posição aí. Quando eu vi a figura na internet, falei, pô, preciso fazer, e eu vou usar aquele Pantera que eu tenho lá, bem mequetrefezinho, para fazer isso. Na verdade, ele não era tão mequetrefe assim não, né, gente? A peça até que era bem legal, assim, bem feita, a modelagem estava bacana, né? Mas o resultado ficou bem legal, eu gostei, né? Então ter feito essa base aí deu uma valorizada também. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado, deixa nos comentários o que vocês acharam, não deixem de se inscrever, deixa o seu like se gostou, e é isso aí, beleza? Grande abraço, gente!